E nós temos hoje uma situação antagônica no Brasil, né, que é o governo federal gastando, 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 e por outro lado o Banco Central tentando enxugar a economia, né, via taxa de juros elevada, e isso ao longo do tempo vai provocando anomalias na economia. A economia brasileira ela não cresce de maneira saudável. Governador, qual a sua leitura sobre a política monetária brasileira e o papel do Banco Central? O senhor acha que juros altos são uma escolha ou é um sintoma de um problema estrutural do Brasil? É claramente um sintoma. Tanto é que hoje tem um presidente do Banco Central que foi indicado, né, pelo presidente da República e que não conseguiu reduzir a taxa de juros, porque ele sabe que se fizer isso, ele vai causar um problema enorme na economia. A economia brasileira ela não cresce de maneira saudável, como deveria ser devido a esse motivo, né? É você colocar um pé no congelador e o outro pé no forno e falar que está em equilíbrio térmico, né? O que acontece hoje na economia do Brasil é isso. É muita gente que tem empresa perdendo dinheiro e os rentistas que têm dinheiro aplicado ganhando mais do que deveriam devido toda essa anomalia que é causada. A taxa de juros é uma transferência de dinheiro do pobre para o rico. Exatamente, esse governo que fala que é o governo que quer distribuir renda, é o que mais concentra renda no Brasil. Quem tem dinheiro aplicado está lucrando como nunca lucrou, e quem deve está sendo prejudicado como nunca foi tão prejudicado. E quem deve geralmente é quem é pobre, e só tem aí 1 milhão, milhões aplicado, ou bilhões, quem é muito rico. Então, esse governo é o governo dos ricos. Fala que dá Bolsa Família, o que ele está fazendo ao contrário via juros é muito maior do que Bolsa Família, mandando muito mais dinheiro para os milionários, bilionários, do que realmente para quem é pobre. Governador, a reforma tributária foi aprovada, mas ainda tem muita dúvida em torno dela. O que você manteria, revisaria ou aprofundaria na reforma tributária que foi aprovada aqui no Brasil? Como empresário, eu vivi essa tragédia tributária, esse manicômio tributário. Ficava 50% do meu tempo tentando entender a tributação, deixando bem claro, tentando entender. Porque muitas vezes descobria que depois uma decisão era mudada num tribunal e eu tinha pagado a menos ou a mais. Então, nesse ponto, para as empresas, realmente vai ser um grande alívio, vai dar uma certa segurança jurídica. E o que nós precisamos no Brasil é acabar com algumas distorções que, infelizmente, a reforma tributária ainda não acaba. Eu sou favorável à Zona Franca de Manaus? Sou, mas eu não sou favorável a que ela seja eterna. Ela tinha de ter um incentivo que vai caindo 2% ao ano, até daqui a 50 anos ela ser, vamos dizer, autossuficiente, ela conseguir andar com as próprias pernas. Aqui no Brasil, nós criamos alguns incentivos que é como se você desse uma ajuda para a pequena infância e a pessoa está com 70 anos, você está pagando ainda ajuda para o infantil, né? Vai durante décadas. Mas, na minha opinião, é um avanço para o Brasil, não foi a reforma perfeita, deveria ter simplificado mais, deveria ter dado mais autonomia para estados que ficaram com a autonomia restrita, mas para mim, que sempre lidei com PIS, com COFINS, com ICMS, com IPI, com ISS, é um avanço enorme. Nós vamos ter uma simplificação muito grande e espero que o Brasil volte, como já acontecia no passado, a exportar automóvel. Na década de 80, o Brasil exportava muito automóvel, hoje não exporta mais. Parece que tudo que tem uma cadeia longa de produção, nós ficamos menos competitivos. Sei que o nosso agro é muito produtivo hoje, mas o Brasil se transformou num país que exporta produtos simples.
e precisamos exportar mais produtos agregados. E me preocupa muito ainda um ponto que não foi atacado pela reforma tributária, que são os encargos trabalhistas, que são muito elevados no Brasil e que ainda vão estar encarecendo os produtos brasileiros, que precisavam ter aí um tratamento diferente para não acarretar esse custo Brasil, que tem feito com que o país só perca produtividade. Governador, nos últimos anos o Brasil tem investido mais em inclusão do que em excelência na educação, né? Tá cada vez pior, me parece, né? Como é que a gente pode equilibrar a balança entre qualidade e equidade no ensino público? Mais uma vez, pensando menos em voto e mais em resultado. Em determinado ponto, né, acho que há 20 anos atrás, alguém falou que 25% do orçamento dos municípios, dos estados, da União, precisavam ser necessariamente gasto com educação. É a mesma coisa que alguém falar, Ferri, você vai ter de gastar 25% do seu salário com a educação dos seus filhos. Isso não quer dizer que eles vão ter boa educação. Você pode estar pagando uma escola excepcional para eles, mas isso não garante. A questão de resultado ficou no segundo plano. E a educação tem sido palco, muitas vezes, de questões ideológicas. O pessoal da educação, meio que, quase que por natureza, costuma ser de esquerda. Mas parece que isso se transformou numa bandeira e acaba prejudicando muito. Você vê hoje escolas que pouco ensinam de matemática, de português, que, na minha opinião, são 2 itens fundamentais para alguém se transformar em qualquer coisa na vida, é você saber se comunicar e saber resolver questões lógicas, mas que vão muito, né? Não tenho nada contra, vão muito pelo lado artístico, né? Vão ensinar lá a dançar capoeira, nada contra, bonito, capoeira, gosto. Mas se alguém quer dar certo na vida, eu acho que tem de colocar o português e a matemática em primeiro lugar. Outra coisa, no Brasil, escola virou sinônimo de indisciplina. Eu só acredito em escola com disciplina. Nessas escolas tipo modelo cívico-militar. Em Minas Gerais, nós temos os colégios Tiradentes, que são prioritariamente ocupados por filhos de militares da nossa polícia militar, mas também atende a sociedade civil, e são disparados os melhores colégios em aproveitamento. Qual que é o motivo? Ali, se o aluno faltar, ele vai ser repreendido, o pai vai ser chamado. Ali, se o aluno responder o professor, ele vai ser expulso da escola. Ali, se o aluno pichar, quebrar qualquer coisa, ele vai ter uma punição. E o que nós temos visto na escola hoje no Brasil é exatamente o contrário disso. Você vai numa universidade federal, que aí nós já estamos falando de adultos, que você tem lá pichação, é só o diretório acadêmico fazendo palestras para falar mal de quem produz, de quem trabalha, como se o mundo fosse aquilo que eles imaginam que poderia ser. Então, o que eu acredito é num sistema de ensino que leve em conta aproveitamento. Teve mais aproveitamento, recebe mais recursos. E, às vezes, o que nós temos, Ferri, é exatamente o contrário. No setor público é muito comum aquele que é pior receber mais. É como se aqui na sua empresa você falasse, os piores desempenhos vão ganhar mais, porque assim eles vão poder comprar mais livros, assim eles vão poder descansar mais e recuperar o desempenho. Não sei se você acha que isso iria funcionar. No setor público tem muito esse incentivo às avessas ao inverso. Mas você acha que isso deveria ser por instituição de ensino ou por município, estado? Por tudo. Acho que tinha de ser por tudo, né? No setor público, incomoda muito o gestor público, quem é eleito, diferenciar. Falar, ó, essa cidade aqui, que é uma ilha de excelência, nós vamos estar reconhecendo ela. Parece que isso no setor público, para quem é candidato, é como se fosse algo impossível de fazer,
porque é como se ele esquecesse os ruins. Parece que o Brasil vive para os ruins e não para reconhecer os bons. Né? Tá dentro dessa lógica da esquerda, né? De falar, não, o professor nosso tem de ficar só ajudando o aluno fraco. O aluno bom é esquecido. Então, parece que isso a longo prazo vai criando essa situação. Nós precisávamos reconhecer quem é bom.